Então vamos começar. Bora. Minuto de silêncio. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, então, para a gente poder terminar as cartas que faltam, as cartas restantes. E a gente vai continuar aí, finalizando a nossa série, né, sobre as cartas às igrejas. A gente teve aí na última semana, de quarta até domingo, a gente teve uma conferência que foi maravilhosa, né? Tipo, foi muito impactante. Cada palavra não foi de encontro às cartas, né? Mas eu senti que trouxe, eu acho que a uniforme graça de Deus, né? Uhum. Mostrou um pouquinho daquilo que foi as qualidades de Deus, aquilo que um pedaço de cada um, assim como foi explanado nas cartas, eu acho, né? A forma como ele se apresenta para cada igreja. A gente viu a forma como ele se apresentou em cada ministração, né? E eu queria começar já comentando sobre isso. O que você achou sobre a conferência aí e tudo mais? Foi incrível, eu gostei muito. Assim, eu sou suspeito para falar, eu curto conferência porque a gente percebe que Deus tem falado com os irmãos, tem ministrado o coração deles e, no fundo, tem conduzido a gente para o mesmo caminho, né? Sim. Então, a igreja ela tem sido conduzida para o mesmo caminho, apesar de, por exemplo, um irmão falar sobre ser uma carta viva, um outro irmão falar sobre Romanos, Sim. no capítulo 8. A gente percebeu que tudo isso, o Pedro que pregou João 20, Sim. então todo mundo, apesar de ministrar palavras com conteúdos bem diferentes, no fundo estava levando para o mesmo caminho, né? Que é adorar o Senhor, fazer a missão, Exatamente. se empenhar em ter uma vida no secreto com Ele, e tudo isso nessa conferência aí foi bem visível. Você conseguiu sentir isso, talvez, também? Acho que a forma como Jesus ele se apresentou para cada igreja também foi mais ou menos o que a gente esperava assim, na conferência. Uhum. Eu acho que, ao unir várias pessoas que ministram de uma forma diferente, deu para sentir isso um pouquinho. Acho que a forma como Jesus se revela para cada um. Sim. É o que a gente conversou desde o começo, né? Que quando ele se revela para a igreja, não é que era um Deus diferente para cada igreja. É que ele queria mostrar a plenitude de quem ele é. Legal. E aí ele se mostrava um pouco para cada igreja a fim de que a unidade trouxesse a revelação completa dele, né? Uau. Então foi isso que aconteceu lá. E o que aconteceu Maravilha. aqui também. E se você perdeu, vá lá no YouTube depois, que você assistir esse podcast, vai lá, procura lá, tem todas as ministrações, tem um link específico lá sobre a conferência, sobre as cartas às igrejas. Você vai ter todas as ministrações lá. Vai ser animal, porque você vai gostar bastante também. Vai. Foi bem muito bom. impactante. Então a gente vai terminar as cartas. A primeira igreja então que a gente vai falar hoje, né, a penúltima igreja, é a de Filadélfia, Sim. se eu não me engano. A versão que eu estou usando é amplificada, o pastor está usando a NVI ali. E a gente vai discorrer os textos e vamos conversando sobre cada uma delas, tá bom? Então vamos lá, verso 7, então, capítulo 3, verso 7, na amplificada diz o seguinte: E ao anjo, novamente mensageiro divino da igreja em Filadélfia, escreve: Essas são as palavras do santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave da casa de Davi, aquele que abre e ninguém poderá fechar, e aquele que fecha e ninguém abre. Já diferente também aí, e é estranho esse negócio de chave aqui, né? Tem umas coisas aí que a gente precisa discutir sobre isso. Aqui ele está falando o porquê. Depois a gente vai entender o porquê que ele é a chave, ele vai falar no final. E basicamente ele está dizendo aqui que ele tem autoridade para abrir portas e fechar portas. E as que ele fecha, ninguém pode abrir. E as que ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. E aí ele vai dizer o porquê só no final. A Entendi. forma da revelação dele teve um motivo, né? E normalmente, como a gente disse, ela responde a uma dificuldade da igreja. Certo. No caso, a igreja de Filadélfia, ela recebe um convite para permanecer fiel. Legal. Então a gente vai Bom. perceber aí que ela foi a única igreja que não teve repreensão alguma, não teve nada contra ela, mas foi uma chamada para que eles permanecessem fiel. E aí Entendi. eles estão falando, ele começa falando, se revelando, falando que é a Dessa porta, forma. né? Entendi. E tem relação com as chaves que Jesus confiou a Pedro? Ou Pode ser que tenha. Eu Alguma coisa dessa revelação ou não? A chave que ele confiou a Pedro tem a ver com ressurreição. Né? Então ele vai falar que as portas do Hades Isso. não podem prender ele, ou seja, vai ressuscitar. Entendi. E ele está recebendo uma chave de que era uma garantia de que ele iria ressuscitar. Né? Essa chave estava nas mãos do Senhor Jesus. Entendi. Tanto que quando ele morre, um dos fatos que acontece é que a sepultura de muitos santos se abrem. Uau. Ou seja, era um sinal claro de que aquela chave
realmente estava em plena atividade naquele momento. Uau, da hora, muito louco. Verso 8, eu conheço suas ações, veja, eu coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque você tem um pouco de poder e tem guardado a minha palavra, e não renunciou nem negou o meu nome. Já explicou alguma coisa aí. Continua pro 9? Continua pro 9. Vamos lá então, observe. Farei com que os da sinagoga de Satanás digam que são judeus, e não são, mas mentem. Farei com que venham e se prostrem a seus pés, e os faça saber, sem dúvida, que eu amei a tu. Esse daqui da sinagoga de Satanás é o mesmo da... É o mesmo. É o mesmo, a mesma galera. Ou seja, existe uma oposição interna muito forte. Né? Apesar da maioria dos cristãos desse momento da história da igreja serem em grande parte judeus, existiu uma oposição muito forte da parte religiosa judaica, dos guardiões da lei, dos fariseus, saduceus, escribas, toda sorte de fragmentação da religião da época se opunha fortemente ao cristianismo, como uma seita, né? Eles eram bem opositores nesse aspecto. E eles eram uma dificuldade, um obstáculo em todas as igrejas quase. Eles eram os principais inimigos, né? Então aqui ele está falando, ele continua falando, né? Eu coloquei uma porta diante de você. Sim. Né? E automaticamente ele faz uma ligação também com a sinagoga de Satanás. E tudo isso tem uma ligação muito forte. Ele está querendo dizer que se tem uma porta de oposição contra você, eu tenho autoridade de fechar essa porta de oposição. E eu tenho autoridade de abrir portas para que você cresça ainda mais, para que essa oposição não consiga suportar você. Então eu estou no controle das coisas, você vai permanecer fiel e eu tenho o controle de todas as coisas, né? Legal. E uma das qualidades deles aqui é vocês têm guardado a minha palavra, né? A gente estava até comentando agora à tarde um pouco sobre isso, a dificuldade que tem da galera de guardar a palavra de Deus, né? De ler lá, entender... querer, na verdade, colocar o seu próprio entendimento naquilo que já está escrito e já tem um entendimento sobre isso. Igual a gente vê aqui nas cartas, né? Ele fala alguma coisa, mas depois ele fala o porquê disso. Ou seja, a palavra auto se explica em algumas coisas, na verdade, em vários aspectos. E essa necessidade de guardar mesmo a palavra, né? Sim, primeiro, assim, as pessoas são preguiçosas, principalmente a nossa cultura. Então é muito mais fácil eu pegar alguém que já mastigou e eu ouvir aquilo do que eu pegar aqui e ler. O que é mais fácil? Chegar em alguém e perguntar, fazer uma pergunta para ele? O que é graça? Ou eu ler na palavra e eu chegar numa conclusão sobre o que é graça. Né? E ser instruído dentro disso. É muito mais fácil eu perguntar para alguém. Sem dúvida. Então, normalmente, o conhecimento que a galera geralmente tem é um conhecimento baseado em pregação, não em devocional. Entendi. É o que eu ministrei ontem. Eu falei assim, cara, o dia que a gente começar a produzir teologia que saiu do devocional, aí a gente está num caminho bom. Enquanto a gente só ouvir e reproduzir, há um problema muito grande, porque a gente está ainda usando intermediários entre a gente e Deus. Então tem uma clareza na palavra. Aqui a gente tem uma filosofia na nossa igreja e a gente pauta tudo na escritura. A gente fala, não está na Bíblia? Sim. Não dá pra gente levar em consideração, né? Entendi. Agora, se está na palavra, a própria palavra se auto-explica, né? E normalmente é no verso seguinte, só que a galera fragmenta, né? Então a Bíblia, as cartas não foram escritas em versículos. O legal seria se você pudesse imprimir essa carta. A Bíblia inteira, não a Bíblia inteira. Escrita, né? Exatamente. Aí o cara pega lá um trecho e ele cria teologia em cima de trecho, cara. Então é o que acontece com isso daqui. Aí a galera vai falar que a chave de Davi é, na verdade, a chave de autoridade do reino de Deus e tal. E vai... Por isso que eu perguntei sobre Pedro, né? Vai falar que é a chave das portas de Jerusalém, que vai entrar lá. Eu vou te dar as chaves, tô aqui a chave de Salmão agora, agora. Então agora você vai ter a chave do carro, da casa, todas as chaves, né? Porque a chave de Davi é a chave da plenitude. Aí a gente percebe que são teologias criadas em cima de fragmentos, né? Aqui ele explica no verso seguinte porque que ele está falando que ele é a porta, né? Sim. Porque aí ele explica sobre a sinagoga e você começa a ver que tem um sentido o que ele está falando. Sim. Não é algo avulso, além de ser uma revelação
para essa igreja, para que eles conheçam a beleza e a habilidade de Deus, de Jesus em cumprir o propósito dele como Messias, né? E culturalmente eu acho que já vem crescendo, que nem a gente teve aí lançado recentemente no WhatsApp lá um negócio de acelerar o áudio, né? Você nem tem paciência mais para ouvir um áudio completo do jeito que ele é. Eu acho que a palavra é a mesma coisa, né? As pessoas têm tanta ansiedade ou de adquirir o conhecimento ou preguiça mesmo. Ontem você falou no culto, né? A moeda espiritual que Deus exige de nós é tempo, né? A gente precisa dedicar um tempo com Ele. Às vezes dedicar esse tempo é uma geração ansiosa, né? E é um alerta. A gente quer clicar o céu 2 vezes para ele falar mais rápido, e a gente aprender mais rápido. E até eu estava vendo outro dia um curso de teologia em 4 dias. Uau, ou seja, a galera quer apreciar o processo de tudo, Malis. Sim. De tudo, eles querem apreciar esse processo. E é um estímulo, é um mercado. Uma galera ansiosa, que não tem paciência, porque a nossa geração teve que ir na biblioteca, pesquisar o livro, colocar a fontezinha, fazer a capa do trabalho. Essa galera não sai de casa, vai lá, clica no Google, copia, cola, imprime e faz. E ainda acha que é um trabalho árduo. Acho que é um trabalho árduo. Então, assim, a gente percebe que é uma geração, a gente tem nas mãos, uma geração que a gente faz parte e que é uma geração extremamente ansiosa. Exato. Então, ele falar que ele tem o domínio das coisas e a forma que ele fala, cara, é para colocar a gente no nosso lugar e a gente ser paciente. Legal, né? Verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, meu mandamento de perseverar. Eu os guardei a salvo da hora da prova, aquela hora que está para vir em todo o mundo, para testar aqueles que vivem a terra. Estou chegando rapidamente, segure firme o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, levando você a renunciar à sua fé. Quem vence o mundo, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu farei coluna do templo do meu Deus, né? Ele certamente nunca será retirado dela. Eu escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus. Tatuagem, hein? A tatuagem louca aqui. Pra galera que não gosta de tatuagem vai ficar endemoniada. Ele vai escrever um nome no corpo, hein, gente? Que desce do céu do meu Deus e do meu próprio novo nome. Quer comentar alguma coisa aí? Quero. O 10, ele fala sobre guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro. E a galera normalmente pega isso daí pra falar assim, pô, a gente não vai passar pela tribulação, né? Só que aqui é o conceito de Gozen, né? O que aconteceu no Egito foi um arquétipo do fim dos tempos, apontando para algo maior. Então, lá no começo, no Êxodo, a palavra fala que as pragas recaíam sobre o Egito, em forma de tribulação, mas tinha uma cidadezinha chamada Gozen, aonde o povo de Deus, Israel, estava ali, e essa mesma ira que era derramada sobre o Egito não alcançava Gozen. Uau. E a dos primogênitos, lá tinha o sangue do cordeiro em todas as casas de Gozen. Então, apesar da tribulação estar acontecendo, esse povo no meio da tribulação era guardado. Sim. Então aqui, ele não é de forma alguma um argumento para falar que a igreja será arrebatada no período da tribulação. Né? Porque a galera usa isso daí de maneira, assim, tendenciosa. Só para esclarecer, é o povo que passou o sangue lá nos umbrais das portas e tudo mais, que recebeu essa direção de Deus, né, para fazer esse tipo de essa coisa. galera era de Gozen. Então todo o mundo teve os primogênitos tocados, mas em Gozen não. Toda a terra teve sapo, piolho, fogo do céu. Em Gozen não. Em contrapartida, eles sofriam perseguição do Egito. Sim. Né? A mesma ideia. O anticristo vai perseguir. Contudo, ele vai receber a ira de Deus, mas a gente vai estar protegido disso, dessa tribulação. Uau. Só que a perseguição a gente vai passar. Entendi. Jesus fala, né? O Pai, eles não pertencem a esse mundo, mas eu peço para que você não tire eles do mundo, né? Mas que você guarde eles, né? Esteja com eles. É esse o conceito. Esse é o conceito. A gente tá aqui e vai passar pela mesma tribulação, mas com ele, a gente tem nele, na verdade, um sustento, vamos dizer, a nossa rocha, né? Que a gente pode firmar os pés e confiar, acreditar e permanecer, né? Com toda certeza. Eu acredito que esse é o conceito. O conceito escapista do arrebatamento, ele é muito prejudicial, né? Porque a pessoa passa tribulação hoje. Sim. Né? E Deus não livra. Então, a gente pensar nos missionários que morrem fora do nosso país por pregarem o evangelho. Cara, será que eles também não seriam livres dessa tribulação? Verdade, né?
no fundo, só faz sentido pra gente que não sofre perseguição. Mas para uma galera que sofre perseguição, você ser arrebatado antes da tribulação não faz sentido algum. Não dá pra falar isso pra alguém que tá lá na África, por exemplo, né? Passando Na África, fome, no Oriente sede. Médio. Fala pro chileno Vergara. A galera vai ser arrebatada antes da tribulação. Ele vai falar, cara, aqui já tem gente que morre por causa da pregação do evangelho. Já tem gente que morre. Só que o conceito de não morrer é uma problemática enorme no coração dessa galera. Sim. Teria que estudar um pouquinho mais a teologia do mártire. E aí vão entender que a tribulação faz parte do processo de amadurecimento da igreja. Legal. Então a tribulação vai produzir uma noiva madura. A igreja vai deixar de ser menina na tribulação Legal. para ser uma mulher, para ser uma noiva, uma ajudadora real. Então eu acredito que esse é o processo necessário para a igreja passar. Já vou deixar anotado aqui uma sugestão aí de podcast sobre os mártires, né? Vamos lá, o 13, então, quem tem ouvidos ouça e preste atenção ao que o Espírito diz às igrejas, mensagem para a Laodiceia. Opa, é isso mesmo? Já Não, vai é pro isso próximo? mesmo, aí termina aí mesmo, né? E não... Aí ele fala sobre ser uma coluna do santuário e sobre gravar o nome, né? Exatamente, sobre a tatuagem aqui que Jesus vai fazer na gente. Imagina, Jesus, ó, heresia máxima aqui, Jesus é com a agulhinha assim, ó, escrevendo. Não é nada, ele fala assim, ó, gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem alguma revelação aí, porque ele fala assim, primeiro ele fala sobre o nome do meu Deus, ou seja, a gente não sabe o nome de Deus então. E ele também fala sobre o novo nome dele também. Tem um outro nome que ele vai ter que a gente também não conhece. Também não conhece, provavelmente, né? Tem, se não me engano, 4 citações do próprio Jesus falando que ele tem um novo nome. Né? E a gente Isso também é vai novo ter. pra mim. E a gente também vai ter um novo nome. Ele não vai voltar como Jesus, mas a galera vai saber que é ele, porque em Romanos 11 fala que até os que o cruz transpassaram vão olhar e reconhecer, pô, é o Cristo, cara, que tá voltando. É o cara que morreu em uma cruz. Só que ele não é mais um cordeiro, né? Ele é um leão. Vai se destacar de todos, na verdade. Né? Não tem como, né? Todo olho vai ver. E aí é legal porque essa igreja aqui, no final das contas, era uma igreja de toda a Ásia, era o local mais pobre, era um local onde as pessoas tinham mais necessidade. Sim. Contudo, era a comunidade mais alinhada com o propósito de Jesus. Sim. Tanto que não tem nenhuma repreensão. Todas as outras igrejas têm diversas repreensões, algumas mais, outras não têm elogio algum, mas a igreja de Filadélfia, que apesar de ser uma igreja muito simples, era uma igreja que talvez por conta dessa simplicidade tivesse entendido perfeitamente como caminhar. E aí o desafio dessa igreja não era vencer um pecado, destruir um inimigo, né? Apesar de existir aqui. Ele fala que Deus fala que ele tem o domínio, né, da situação. Fala, fique em paz com os opositores, permanece fiel. E esse é o chamamento para essa carta, né? A igreja mais alinhada com o propósito de Deus. No contexto da Ásia Menor ali, é a igreja de Filadélfia. E não é à toa que tem um monte de igreja no seu bairro que chama a igreja de Filadélfia, né? Exato. E é um alerta também que eu acho que o Senhor, né, Deus como um todo, a Trindade, sempre incita o homem a guardar os seus mandamentos e guardar a sua palavra, né? E eles fizeram exatamente isso, né? Guardaram a palavra e isso já foi colocado, imputado, né, sobre eles como justiça mesmo, vamos dizer assim, né? Sim, guardou a palavra. E esse é o segredo, né? Esse é o segredo. A nossa memória é curta, mas ele pede pra gente guardar a palavra dele, meditar nela, né? Que E é é o que essa poder, igreja né? fazia, né? Exatamente, verdade. Vamos lá, então, a última, então, a de Laodiceia. Laodiceia, algum contexto histórico aí, cultural? Era a cidade mais rica. Mais rica. Mais rica, era tipo um Já imagino Alphaville. problemas aí. Alphaville da Ásia Menor. Sim. O contexto cultural influenciava diretamente a igreja, como acontece em qualquer lugar no mundo. Eu acredito, né, isso é uma concepção minha, de que era uma igreja muito parecida com a igreja em São Paulo. Né? Não digo a nossa aqui, porque a gente está num lugar periférico, mas em um contexto geral, os valores dessa igreja eram muito parecidos com os valores das pessoas que estão dentro da nossa cidade, dada a cultura dessa cidade aí. Era uma cidade que também tinha muito teatro, arenas que Roma tinha implementado, fazia parte do Império Romano também. E, enfim, tinham diversas
atividades, atribuições dentro da cidade, como forma de cultura, interatividade. Era uma cidade muito moderna para a época. E todo esse conteúdo eu peguei num livro do Hernandes Dias Lopes, que fala sobre Laodiceia, e é bem bacana. Legal, muito legal. Vamos lá então. Ao anjo mensageiro divino da igreja de Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a confiável, fiel e verdadeira testemunha, o princípio e a origem da criação de Deus. Outra qualidade aí de Cristo forte, né? Nos 3 capítulos são o compilado de maior apresentação e revelação de Jesus. Caraca. Da beleza dele e da habilidade dele em cumprir o plano de Deus. Então são, se eu não me engano, 36 ou 38 características relacionadas à beleza e à habilidade dele em cumprir o propósito de Deus. Então é a maior, por isso que o nome é revelação, né? Revelação de quem? Do Filho de Deus, que é Jesus. Aqui ele fala a testemunha fiel, ou seja, tá falando, quem está falando aqui é alguém que é confiável. Eu sou digno de toda confiança. Sim. E o princípio da criação de Deus. Né? Ele está falando sobre a ferramenta criadora, o verbo de Deus, que se tornou carne. E as palavras do Amém, porque tudo vai se findar nele, algo desse tipo. Também, pode ser isso. As palavras do Amém é aquele que sela, né? Entendi. Todas as coisas. O que dá a palavra final, né? O que dá a palavra final. Conheço, então, verso 15, eu conheço os seus feitos, que você não é nem frio, revigorante ou refrescante, nem quente, ou seja, curativo e terapêutico, né? Eu gostaria que você estivesse com frio ou com calor. Então, porque você é morno, ou seja, espiritualmente inútil, e nem quente, nem frio, eu vou vomitá-lo da minha boca, te rejeitando com nojo. Tem acho que você estava me explicando uma vez sobre isso, né? Tem uma parada geográfica aqui, né? Sim. O lance que existiam águas termais nesse lugar. As águas que eram quentes, elas tinham um sinônimo terapêutico. Sim. De curativo, curativo. Né? E as frias era potável, enfim, era água para beber e ela tinha utilidade. Né? Ou seja, tanto uma quanto a outra tinha utilidade. A morna era a mistura das duas, porque existia também essa água morna, mas ela não tinha função alguma. Ela não era potável e ela também não era curativa. Ela era inútil, literalmente. E aí, o que ele está falando para essa igreja milionária aí? Ele está falando para ela, cara, vocês misturaram as coisas e por causa dessa mistura vocês se tornaram inúteis. Né? Espiritualmente inúteis. Vocês estão em cima do muro, literalmente. E quem vomita tem nojo, né? Igual ele coloca aqui no versículo, né? Eu tenho nojo de vocês, né? Estou prestes para vomitar da minha boca. Ou seja, se tornou áspero para ele. Né? Sim, água morna, né? Já tomou água morna? Horrível, né? 17, porque você diz, eu sou rico e prosperei e fiquei rico e não tenho necessidade de nada. E você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, sem esperança e em grande quantidade. É praticamente o que você acabou de falar aí também, né? É muito louco, né? Que ele fala assim, essa igreja fala, eu sou rico. Por quê? O que é ser bem-sucedido na concepção humana? É ter dinheiro, é ter carro, é ter casa, é ter seguidor no Instagram, é ter possibilidades, roupas, né, contato, roupa, comer do melhor. Sim. Tudo isso é ser rico. Na nossa geração, dada a ótica da teologia da prosperidade, para muita gente, essa galera é a galera abençoada. Essa galera, Deus está aprovando. Por quê? Exatamente. Porque as coisas estão dando certo para ela, está dando resultado. Então ela faz um negócio e ela vende, ela prospera, ela tem dinheiro, ela tem comida no armário. Como é que pode Deus não estar abençoando essa pessoa? Aí ele fala, na minha ótica, é completamente diferente o que você está vivendo. Ele dá um combo, né? Eu falei ontem. Ele fala infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele bate com toda a força. Ele fala assim, especial, o que é né? riqueza para você? E outra, ele não tem nenhum elogio para essa igreja. Ele fala, você vem e entrega a tua oferta, você vem e sustenta a igreja, devia ser uma igreja estruturada. Sim. Você vem até aqui, você cultua, vocês levantam a mão, vocês cantam, a estrutura é animal. Mas, para mim, isso não vale nada. Eu não estou aprovando. Eu não estou aprovando. A igreja pode estar cheia e ele não está aprovando. Sim. Porque o resultado da ótica humana não tem nada a ver com a ótica de Deus. A gente falou ontem sobre João Batista um pouco. João foi para o meio do deserto.
Ele não tinha nada. Ele tinha uma roupa de camelo e comia mel silvestre com gafanhoto. E tendo condição para isso, né? Você Tinha explicou condição. a raiz da família e tudo mais, né? Ele era de família sacerdotal. A família sacerdotal era uma família de riquezas, de bens. Sim. Ele trabalhava no templo, né? O pai dele. Contudo, ele abre mão de tudo isso para ir para o deserto pregar. E qual que foi o resultado de João? Ele viveu 6 meses no deserto, morreu decapitado. Não teve nenhum milagre na conta. Não. Contudo, na ótica do reino, ele foi o maior homem nascido de mulher. Porque o conceito do reino é completamente diferente do nosso. A aprovação nos nossos olhos é: uau, que evento cheio, Deus deve estar ali. Uau, que quanto dinheiro entrou, Deus deve estar ali. Não. Nenhuma dessas coisas podem pautar se Deus está em um lugar ou não. Na verdade, nesse lugar aqui, ele reprovou com veemência. Ele deu um combo de xingamento aqui nos caras de Laodiceia. E parece que a galera não aprende que quantidade não é qualidade, né? Eu lembro muito de Gideão lá, que tava todo mundo lá, tipo, uma multidão enorme. E aí Deus falou assim: não, vamos peneirar isso daí que tá errado, alguma coisa aí. Até sobrar só 300 homens, né? Ou seja, prova atrás de prova, limpou a galera legal e falou assim: agora esses aí são fiéis, pode ir pra batalha lá que vai dar certo. Algo desse tipo. Venceu com 300. O próprio Jesus, né? Pregando pra multidão, falando que o corpo dele era comida, que o sangue dele era bebida, e a galera começa a ir embora. Quando ele termina a mensagem, talvez alguém pudesse falar pra ele: pô, ele ficou chateado, todo mundo foi embora. Ele olha ainda pra quem ficou e fala: e vocês, vão ficar aqui? E vocês, o que vocês vão fazer? Sim. Porque o resultado não é pautado numericamente. Entendeu? Entendi. Ele fala assim: o pai vai me revelar para quem ele quiser. Existe muito falso pastor, Males. Mas existe muita falsa ovelha, cara. Entendi. Que ela é alimentada e é tratada como ovelha porque, no fundo, ela dá alguma coisa em troca para a igreja, para a instituição. Só que aqui ele está filtrando bem. Ele está dando uma paulada em uma igreja rica, que provavelmente deve ter o pastor. Imagina o pastor lendo essa carta na frente da igreja. Na frente dos pomposos dessa igreja. Falando: vocês estão falando que vocês têm grana e que vocês são ricos, mas ele, aquele que é o Amém, o Criador de todas as coisas, o princípio da criação de Deus, ele está falando o seguinte: que vocês são pobres, que vocês são cegos, que vocês são miseráveis, que vocês são infelizes, que vocês estão nus. Ele está falando isso. Imagina a paulada que é para essa igreja. Sim. Nossa, e ainda mais no âmbito do orgulho, né? Demais. Eu não preciso ouvir isso. Por quê? Porque nunca ouvi isso minha vida inteira. O meu dinheiro comprou o silêncio das pessoas. E aí ele dá uma paulada no meio, né? Talvez seja por isso que ele fala sobre a fiel testemunha, né? Ele é a pessoa que guardou, né? Enfim, é o fiel mesmo, né? Eu acho que com dinheiro a gente quer comprar as coisas, vamos dizer assim, né? Porque eu entrego, então eu tenho o direito de pôr a mão ali e reivindicar alguma coisa, né? E Jesus falando assim: não, vocês não têm nada para reivindicar. Quem dá as cartas aqui sou eu. O Deus do pastor pode ser o dinheiro. O de Jesus não. Exatamente isso. O dele não. Então o pastor pode passar a mão na cabeça. Por quê? Porque no fundo ele está sendo sustentado por aquele sistema. Né? Ele não. Ele não tem rabo preso com ninguém. Uau, fantástico isso, né? Muito legal. Incrível. Verso 18. Aconselho então a comprar de mim ouro que foi aquecido em brasa e refinado pelo fogo, para que você possa ficar realmente rico. E roupas brancas, representando a justiça, para vestir-se de maneira que a vergonha da sua nudez não seja vista. E pomada curativa para colocar nos olhos, para que você possa ver. São 3 itens aí, né? Vamos falar deles? Para comprar. Já que você tem dinheiro... Vamos comprar, então. Vamos comprar. Será que consegue comprar isso com o dinheiro que tem? Vamos ver, né? Então, assim, o que falta para uma galera que é absorvida pela cultura de Mamon? Tempo. Sim. Qual que é o valor do reino? Qual que é a moeda do reino? É tempo. Jesus chama os discípulos para passar tempo com ele, para gastar tempo com eles. Os discípulos mais próximos abandonaram os seus afazeres profissionais para passarem mais tempo com ele. E os que passavam mais tempo com ele tinham absorvido mais do caráter dele e se pareciam mais com ele. Então a gente percebe esse processo nos discípulos de Cristo.
aqui o que ele está falando, a proposta dele, é que essa galera fosse comprar algo que com dinheiro não dá para comprar. Vocês vão gastar tempo comigo. O cara que ganha muito dinheiro, Males, você conhece, né, mano? Alguns. Ele para 20 minutos e para ele tempo é dinheiro, né? Ele tá perdendo Exatamente. dinheiro se ele parar. Exatamente. O Bill Gates fala que é o único commodity que não dá para comprar. Exatamente. Que ele não consegue comprar, de resto ele compra tudo. Então ele fala assim, o que tem de mais valor no mundo é o tempo. Sim. E você pode comprar de mim o ouro refinado no fogo com tempo gasto comigo. Uau. Tempo devocional, gastar tempo comigo é o que vai te fazer adquirir esse ouro refinado no fogo para você ser de verdade rico. Aí ele está falando de valores que o dinheiro não pode comprar. Não, jamais. Valores que a comunidade, o dinheiro pode comprar? Não, Uma cura de câncer, o dinheiro pode comprar? não vai comprar. Cura de depressão. É incrível. Saiu um dado há pouco tempo que uma boa parcela das pessoas que sofrem com depressão, com cunho suicida, elas não têm uma condição de vida ruim. Uau, Elas têm uma condição de vida boa. um dado relevante aí, né? É um dado muito relevante. Diz muito sobre o que o dinheiro representa. Sim. O cara vai, trabalha pra caramba e... Gente, eu não sou aqui franciscano, né? Tipo, odeio o dinheiro. Eu não gosto do dinheiro. Mas eu acredito que existem coisas muito mais valiosas do que o dinheiro que dizem a respeito de Deus aprovar algo. E essas coisas você só consegue adquirir com tempo gasto com Ele. Gasta tempo com Ele, porque você vai entender o valor real das coisas. Sim. Eu falei ontem, o que vale mais? Um dia de trabalho onde você tirou 10 mil reais ou perder a infância do teu filho? É. O que vale mais? Pergunta para um cara que perdeu a infância do filho se ele trocaria Não, uma coisa por outra. Não trocaria, né? Entendeu? Jamais. Então, os valores reais das coisas estão em coisas que a gente não pode comprar com dinheiro, mas a gente compra com tempo. Amizade. Não se compra. Acho que um cara milionário, ele sofre muito nessa área. Todos eles, né? Se for ver, a maioria dos artistas que se suicidam e tudo mais são sozinhos na hora da morte, né? Porque não tem ninguém do lado, né? Exatamente isso. E essa galera aqui, ele fala assim, eu vou ensinar para vocês valores reais, mas existe uma moeda, tempo gasto comigo. Tempo gasto comigo. Aí ele fala dos valores reais, que na minha concepção é o ouro refinado no fogo. Sim. Algo que o dinheiro não pode comprar, mas que tem um valor inestimável. Inestimável. É o ouro mais puro de todos. Na época era o metal mais precioso de todos. Ele estava falando, tem algo mais precioso que você pode adquirir de mim. Uau. Com tempo. E essa galera talvez tenha pensado assim, beleza, quanto que é? Tá bom, vou comprar de você, tá, quanto que custa? Fala aí. Eu tenho dinheiro. Já preparando o cheque lá, né, o cartão de crédito, aceita Pix. E Deus falando, não é esse dinheiro que eu quero, né? Animal isso daí. E o segundo item fala sobre roupas brancas aqui. Na amplificada fala que é representando a justiça, né? Tem um texto em Apocalipse que fala sobre isso também, né? Sim. Acho que Apocalipse 20 vai falar que a veste da noiva são as obras de justiça dos santos, né? E as vestes são brancas. É incrível a gente pensar aqui, e eu estava raciocinando, inclusive no começo da série, a gente começou por causa desse texto. Foi. E por causa desse trecho específico. Específico, deixa eu pegar aqui até. Mais ou menos assim, quando Adão peca, o corpo de Adão fica completamente diferente. O corpo que era imortal, que suportava a glória de Deus. Um corpo que não envelhecia, não se degradava com o tempo. Agora passa a ser um corpo mortal, um corpo que envelhecia, que agora sentia dor, que perecia, que poderia conhecer a morte. O corpo que Adão recebe a partir do momento do pecado era completamente diferente do corpo dele no momento em que ele anda com Jesus no Éden. Não dá para cortar, né? Vai ficar um espirro. Não tem Covid, tá? É rinite. Basicamente, quando ele peca, a percepção dele de nudez se torna evidente. Ele olha para ele e fala, pô, meu corpo está completamente diferente e provavelmente Deus vai descobrir que eu comi do fruto porque eu tô diferente. Ele vai olhar e está evidente essa transformação no meu corpo. E aí a palavra vai usar o termo que ele ficou com vergonha da nudez dele. E ele se esconde atrás dos arbustos no momento em que Deus desce para conversar com ele. Exatamente. Ou seja, o momento que era de maior prazer de Adão,
Agora não é mais de maior prazer. Adão se esconde porque ele tem vergonha da nudez. Entendi. A minha pergunta é, por que ele pede, então, para que essa igreja compre, com tempo gasto com ele, vestes brancas para esconder a vergonha da nudez? Se não porque ele vai voltar. Sim. E quando ele voltar, a igreja vai estar vestida de branco por conta da justiça de Cristo naquela cruz. Uau. A justiça dele na cruz nos vestiu de branco. Nós carregamos a veste justa de Cristo na nossa vida. E quando nós nos apresentamos para Deus, agora a gente está revestido disso. A gente está vestido de Cristo, o cheiro é de Cristo. O nome é dele. A gente não se apresenta diretamente a Deus. A gente precisa passar por Cristo. Ele é o único caminho. Por conta da nossa limitação carnal e o coração caído. Agora, quando Cristo morre em uma cruz, de uma vez por todas, o nosso pecado foi colocado sobre ele na cruz. E a justiça dele derramada sobre nós. Ou seja, a veste branca, que é a veste de justiça, foi conquistada por Cristo na cruz. E ele vai voltar. E quando ele voltar e pisar na terra de novo, conforme aconteceu lá em Gênesis 3:18, quando isso acontecer de novo, a gente não vai precisar se esconder. Porque teve alguém que revestiu a gente de justiça. Romanos 8 fala isso também, né? Sobre o revestimento de justiça. Exatamente isso. Louco. O que é um revestimento? É uma roupa em cima da roupa, cara. Exatamente. Ou seja, talvez seja por cima da carne, obviamente, né? Talvez, né? A roupa, vamos dizer, essa que a gente carrega, né? Humanamente, carnalmente. Sim. Mas aí vai dar uma roupa nova, né? É Apocalipse 19:6. Né, e fala que ouvi uma voz como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E é engraçado porque a própria igreja se veste com isso, né? Sim. Ou seja, praticando esses atos de justiça, né? Praticando, é um resultado. A graça, ela produz um resultado, Malice. Sim. Qual que é a problemática da graça hoje? De uma galera que prega aí, que é hipergraciosa. É que a graça não produz nada. Sim. A graça é uma parada meio... É paranoico, é uma coisa psicodélica. Ela não é firme. A gente não consegue evidenciar ela. Contudo, em Tito, Paulo escreve para Tito que a graça ela tem o poder de nos aperfeiçoar. Entendi. Tornando a gente mais parecido com Jesus. Ou seja, qual que é a evidência da graça? Senão a obra de justiça. Paulo escreve em Efésios: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, para boas obras. Então é um processo que é evidenciado em boas obras. Sim. Obras de justiça. Então, voltando tudo, quando você tem boas obras, é porque ele te empoderou com fé e ele te salvou pela graça. Sim. Então esse é o processo de Deus na nossa vida. É que essa galera aí pensa na graça como um fim, né? E ela não é um fim, ela é um caminho, na verdade, né? Ela é o começo, ela é o princípio de tudo. Verdade. Ela é o começo, tudo nasce nela. Aí o cara vai falar, não, mas tem que fazer isso, isso e aquilo. Beleza, mas antes tem a graça. Sim. A graça vem antes, ela é a primazia da nossa salvação. Sim. Entendeu? Então a graça, ela é o objeto principal da nossa salvação. Ele foi para a cruz, você não tem nada para pagar. Ele morreu no seu lugar, ele pagou a conta, literalmente, é isso. Né? A justiça foi aplicada nele. E por que isso é justo? Porque teve alguém que absorveu com justiça a sua punição. Sim. Agora, o que é justo? Tem punição para dar? Não, não tem nenhuma. Nenhuma punição. Você recebe a justiça dele sobre a tua vida. Uau. E isso é a doutrina da justificação pela fé, né? Fantástico. E a pomada aí, né? Algumas traduções falam colírio, né? Mas naquela época não tinha colírio, né? E sim pomada, né? Curativa aí para os olhos. Para que possa ver, né? E ver exatamente a nudez, então, talvez. Ver a nudez e a perspectiva de Deus, né? Qual que é a perspectiva de Deus? Tudo isso que eu acho belo, ele acha ruim. Entendi. Ou seja, tem um problema de visão aí sério. De enxergar o que é bom e de enxergar o que é ruim de fato, entendeu? Aí ele fala, você pode mudar a sua forma de enxergar as coisas se você passar tempo comigo, né? Fantástico. 19, então, aqueles a quem eu ternamente e eternamente amo, eu repreendo e disciplino. Mostro-lhes suas faltas e instruindo-os, então seja entusiasmado e arrependa-se. Nossa, cara,
Tropecei em tudo aqui, ó. Vamos lá. Aquele a quem eu amo, eu repreendo e disciplino. Então seja entusiasmado e arrependa-se. Mude o seu interior, sua velha maneira de pensar, seu comportamento pecaminoso e busque a vontade de Deus. Eis que estou à porta e bato. Vamos no 19 primeiro? Vamos 19 então, vamos lá. Aqui a gente vai falar do pós-modernismo um pouquinho, porque é a geração que não compreende o amor, né? A gente estava falando ontem, o que é amar hoje, na nossa cabeça? É o filho que pega o carro do pai, sem carta, bebe pra caramba a noite inteira, atropela 10 pessoas, mata 5, vai preso, e o pai, para mostrar o amor pelo filho, ele vai lá e tira o filho da cadeia. Então isso é amor pós-moderno. Sim. É o amor que aceita, né? O amor que, no perdão da palavra, a gente tá num podcast, é tipo, mano, faz cocô na minha boca. Faz o que você quiser comigo que eu tenho que te amar, entendeu? Entendi. Até a galera mais Nutella vai no não julgueis. Né? Não, você não pode julgar. Por quê? Porque julgar é errado, tal. Mas você não pode julgar segundo a concepção humana. Mas você pode julgar e saber o que é certo, o que é errado, e, por exemplo, atribuir isso para a criação do teu filho. Você pode fazer isso. Mas na concepção pós-moderna, politicamente correta, isso é um absurdo. A gente é retrógrado ao falar nisso. Só que amor aqui tem mais a ver com repreensão e com exortação e disciplina do que só com passar a mão na cabeça e aceitar. Ele está falando, eu repreendo e disciplino quem eu amo. Sim. Cara, quando você tomar uma paulada de Deus, é porque Ele te ama. No dia em que você não ouvir mais nada, de que você tem que corrigir, de que você tem... Ou que seja por um irmão, que é usado por Deus para falar para você alguma coisa. No dia que você não ouve mais, que você tem que corrigir, que você tem que mudar o seu caminho, que você tem que arrepender, aí você tem que ficar preocupado. Aí você tem que ficar muito preocupado. Porque no fim das contas, você é morno. No fim das contas, Ele te vomitou já. Agora, enquanto Ele está falando e repreendendo e falando o que você tem que fazer, é porque Ele se importa. E Ele te ama. Né? Então, quando você toma uma paulada, uma exortação, não é que Deus não te ama, é que Ele te ama. A dificuldade de entender isso é muito grande. Muito né? grande. Por exemplo, a gente tem discipuladores. Cara, a maior dificuldade que um discipulador tem é a repreensão e a exortação. Porque na hora que ele senta com o discípulo dele para exortar e para disciplinar, normalmente essa pessoa vai entender que ela está sendo odiada. Sim. Porque na cabeça dela foi formatado um amor ocidental e pós-moderno. Esse aqui é o amor bíblico, cara. Fantástico isso daí. Eu tava lendo, enfim, mergulhei em Apocalipse, fui ler lá as taças, as pragas e tudo mais. É engraçado porque depois de cada capítulo, vamos dizer assim, ou seja, depois de cada taça, cada selo aberto, que vem alguma coisa sobre a Terra, um terremoto, fogo, enfim, ele sempre fala assim, contudo eles ainda não se arrependeram. Ou seja, até a destruição que Deus está mandando sobre a Terra, ele tem um motivo, que é para o povo levantar as mãos e clamar, falar assim, eu confio, eu acredito que você exista, de verdade, né? A besta mostra lá, receberam a marca e mesmo assim ainda não acreditaram em mim. Ou seja, tem um foco e um motivo ainda, né? Ou seja, vai de encontro com isso que ele está falando. Ele ama, ele quer que todos sejam salvos, né? Nessa magnitude, né? Só que a gente não... O coração caído do homem não vai desejar isso jamais. O motivo da tribulação não é destruir a humanidade só. É trazer de dentro desses arrependimento para o maior número de pessoas pelos quais Jesus morreu na cruz. Sim. Entendeu? Então, vai salvar quem tem que salvar. Contudo, cara, a tribulação caindo sobre a terra, vamos acabar com a esperança da galera aí que está clamando por avivamento nessa geração. O último avivamento é Mateus 24:14, que vai acontecer nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Já aconteceu muita coisa depois. Nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E aí vai vir a terceira onda de avivamento, a última onda de avivamento, que é um avivamento mundial, a galera declarando Jesus, movimentos muito fortes no mundo, de pregação, de mártire, de pessoas morrendo pela palavra, no término da grande tribulação, cara. Ou seja, tem um caminho grande aí. A grande tribulação vai produzir uma igreja mais madura, que vai ser capaz de morrer para pregar o evangelho no momento da grande tribulação. Certeza. E aí a galera que é pré-tribulacionista, cara, como que vai ter em Mateus 24:14 um avivamento? No término da grande tribulação,
que vai culminar com a volta de Jesus, porque é o que está escrito lá. Lembrando que é uma teologia de Jesus, não é paulina, não é uma teologia de João, em Apocalipse, de Daniel, dessa galera toda que falou sobre o fim dos tempos. É o próprio Cristo falando em Mateus 24:14, que no término da grande tribulação vai acontecer um grande avivamento. Quem que vai pregar? Os anjos? Quem que vai pregar os Néfilins? Quem vai pregar é o povo de Deus que vai estar aqui, cara. Exatamente, né? Entendeu? Exatamente. E pregar pra quem, né? E pregar pra quem? Quem que forçar vai ser problema. arrebatado na hora? Tipo, declara Jesus, Senhor, eu te aceito. Pum, subiu. Não, essa galera... Tá indo mais um aí, pai. A galera viaja. Mas amém, pra mim não faz sentido. Soa ridículo. Mas tem uma galera que acredita, tipo, piamente, pisa nisso. Sim. E falar disso dói, né? Mas é só ler lá a escatologia de Jesus, Mateus 23 e 24, você vai ficar surpreso, porque tem uma cronologia ali. E essa cronologia começa com o filho da maldição, o filho do pecado surgindo, 3 anos e meio de paz, culminando com 3 anos e meio de destruição. No Mateus 24:14, avivamento, e depois da tribulação, só depois da tribulação, Jesus voltando e rasgando os céus. Aí acontece, depois da tribulação, Jesus rasgando os céus, arrebatamento e ressurreição dos mortos. Então é tudo depois da tribulação, cara. Não faz Jesus sentido. falando, né? Nada Jesus. mais, nada menos do que Jesus falando. Então essa daí tem que ser a base para toda a Bíblia. Sim. Você vai ter que voltar a Daniel e pautar ele nisso. E encaixar ele nisso. Porque Jesus está certo, cara. Exatamente. E as teologias. Daniel também tá, porque ele pede até para ler Daniel, né? Ele fala, lê Daniel lá, quem quiser saber sobre os tempos. E vai entender um pouquinho mais, né? Aí você lê em Daniel, ele fala, lê Jeremias. Sempre apontando, né? Vamos lá, então, 20. Eis que estou à porta da igreja e bato continuamente. Eu achei incrível isso daqui, né? Porque na amplificada, pelo menos, ele já especifica de quem é a porta que ele está batendo, né? Que é a porta da igreja, né? Continuamente, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, restaurá-lo a ele comigo. Aquele que vence o mundo, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, darei a ele o privilégio de se assentar ao meu lado, no meu trono, assim como eu também venci e me assentei ao lado do meu Pai, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça e preste atenção ao que o Espírito diz às igrejas. Alguma coisa aí para acrescentar? O primeiro 20, né? Que Sim. Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta para entrar. E muitas igrejas achando que Jesus já está dentro, né? Porque está prosperando, está dando certo, está cheio, tem gente com dinheiro lá dentro, o negócio está dando certo. Aí a pessoa fala, não, Jesus está aqui dentro. Não, ele está do lado de fora. E aqui ele está chamando essa igreja para atender essa chamada. Bate continuamente. Né? Continuamente. Ele está batendo lá, ele está insistindo com essa igreja. É legal que a gente leu 2 Pedro 3 esses dias e lá está escrito assim, zombam do nosso Senhor falando que ele não vai voltar e que o dia dele está demorando. Sim. Contudo, o dia dele não está demorando. Mas ele é paciente e aguarda com toda a paciência que o maior número de pessoas se arrependa. Ou seja, cara, ele está insistindo porque dentre essa igreja, no meio dessa igreja, tem gente que precisa ser salvo. Sim. Tem gente que ele escreveu o nome no livro da vida. Entendeu? Eu sempre falo que existem dois públicos. Quando a gente lê esses textos aqui, pode soar que a gente está sendo meio arminiano, tal, tendencioso à meritocracia. Não é isso que a gente está trazendo aqui. Sim. Mas, de fato, existe um resultado que é cobrado por Jesus aqui para a igreja. E quem acatar esse chamamento, obviamente, é alguém que recebeu a fé por Deus, que arrependeu com a força do Espírito Santo, e tem um outro público que não vai ouvir, que vai receber a punição também de acordo com isso. Esses dois públicos já existiam. Jesus está falando direcionado às ovelhas e aos bodes, Sim. ao joio e ao trigo, que estão crescendo juntos. Certo. Então isso daqui de forma nenhuma a gente está falando que alguém que já estava condenado se mudar tal. Não existe essa possibilidade aqui. Ele está colocando que tem gente que vai arrepender e tem gente que não vai arrepender. E ele já sabe quem que é e já era, tá batido o negócio, mas ele precisa pregar isso. Sim. Né? A pregação do evangelho é o meio pelo qual Deus escolheu salvar o homem. Então aqui ele prega, ele está lá de fora batendo na porta da igreja, cara. Bom, Ele está do lado de fora, né? batendo na porta da igreja. O Senhor, né? E continuamente. Isso que eu acho incrível, porque ele está insistindo, né, para alguém ouvir a voz dele, né? Ele fala, se alguém ouvir a minha voz, se alguém... Ele coloca tem uma condição aqui, né? Para os mais de exatas aí, tem um se aqui, né?
Se alguém, porventura, ali vier ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear. Ou seja, realmente já está evidenciando que não é todo mundo ali que vai... Na verdade, não é nem... Eu posso chutar aqui, pode ser muito herege, mas nem a metade disso daqui iria abrir a porta. A porta é pra estreita, né? Dentro da concepção de porta estreita, cara, normalmente é a minoria que ele. ouve. A minoria mesmo. A minoria de uma multidão ficou 12 e um era traidor. Dos 12 tinha 3 que andavam com Jesus, mas um só recostava no peito dele. Ou seja, a porta é muito estreita, cara. Muito, muito mesmo. E é difícil, porque o 21 ele fala assim, aquele que vence o mundo, né? E aquele que vence a gente só consegue vencer crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Ele fala, darei o privilégio, né, de se assentar ao meu lado no trono. Ou seja, não é para qualquer um, de verdade, né? Para vencer o mundo tem que crer que realmente ele é o Filho de Deus. Eu acho que para essa igreja que crê que ele é o Filho de Deus, tirando o dinheiro de lado, né? Eu venço o mundo com dinheiro, né? Para que eu preciso do Filho de Deus? Vence o mundo, mas não glorifica o corpo, não restaura. Né? Essas são as coisas que o dinheiro não pode comprar. Imagina alguém chegar diante de Deus e falar assim, beleza, agora eu quero habitar no reino, tem uma casa lá para eu comprar. Ele vai falar, beleza, mas o dinheiro não vale aqui, cara. Esse dinheiro no reino não tem valia alguma. Louco, né? E o privilégio de se sentar aí ao lado do trono dele, né? Do meu trono. Eu também venci e sentei com meu pai no trono. E ele termina falando que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz das igrejas. Para finalizar, é que esse último trecho, a gente precisa imaginar o que aconteceu na igreja quando ela recebeu essa carta. Eu acredito que todas as cartas foram escritas para todas as igrejas. Sim. Né? Cópias foram mandadas, não há menção de fragmentos dessa carta, da revelação de Apocalipse. Não tem fragmentado, por exemplo, não acharam fragmentado, acharam os rolos todos juntos, né? Então provavelmente foi uma carta só para todas as igrejas, até para que uma visse ali a revelação de Cristo na outra e a forma que estava agindo. Mas a gente imaginar que o anjo da igreja pegava essa carta, ele lia diante da igreja. Pastor, né? O pastor, o mensageiro. Ele recebia essa carta, ele recebia aquela repreensão e ele levava essa repreensão para a igreja. E ele lia lá toda essa mensagem de maneira transparente, clara, independente do que a carta estava dizendo, sem adaptações. A gente viu também que a igreja era uma só, dada a concepção de que João estava escrevendo para igrejas que foram plantadas por Paulo. Sim. Ou seja, não tinha a placa da igreja de Paulo, era uma igreja só, era a igreja universal, né? Que não é a do reino de Deus, é a universal, que é uma só. E dada toda essa concepção, a gente imaginar que a igreja recebe uma carta dessa. A revelação de quem é Cristo, né? Ou seja, ele se revelou para cada um de uma maneira diferente, mas completando e trazendo a sua plenitude em todas elas. Eu acho legal no primeiro capítulo que ele fala, eu sou aquele que passeia entre as igrejas, né? Eu tenho elas nas minhas mãos, né? Ou seja, ele conhece todas elas, passeia no meio de todas elas, sabia o que cada uma delas estava passando e sabia onde podia corrigir cada uma delas também, né? Exatamente isso que ele fala. E, assim, esses 3 capítulos aí são, para mim, um dos mais belos da palavra. Dada a forma que foi inspirada a João, foi completamente diferente de todo o restante da Bíblia. O restante da Bíblia a gente vai falar que foi inspirada não palavra por palavra, mas conceitos inspirados a serem escritos. Aqui, Deus leva João num arrebatamento e fala para ele, escreve o que você está vendo. Cara, isso daqui é fantástico. Agora que você falou, agora que eu prestei atenção, assim, porque você pega os apóstolos escrevendo as cartas, eles falam uma revelação do Espírito de fato, né? E para João eu falei assim, não, mas escreve o que eu estou falando. Ó. Fui eu que estou mandando. Foi ditado. Então a inspiração de Apocalipse é completamente diferente. Exatamente. E é incrível. Depois, se a gente tiver a oportunidade de continuar o livro de Apocalipse, conforme a gente tinha dito, vamos ver. Você vai perceber que o que João fala aqui está escrito em Daniel, em Jeremias, lá no livro de Gênesis 49, Gênesis capítulo 3, versículo 16. Está em toda a Bíblia revelada um compilado de como vai funcionar as coisas no fim dos tempos. Né? E é incrível você perceber que isso estava sendo ditado pela boca de Deus, de maneira cronológica, e um pescador estava recebendo isso. Um cara que não tinha estudado, que andou com Cristo por 3 anos. Né? Então a gente percebe que ele só poderia ter recebido isso de Deus, cara.
Uau, isso. E é fantástico porque eu digo, poderia estar errado, me corrija se não for isso, mas a Bíblia começa a ser escrita lá em Gênesis, né, quando tudo começa, e acaba em João, na verdade, né? Ele termina ali falando assim, ó, aqui é o ponto final da história, essa é a profecia. Como Agora, vai terminar, né? Exatamente. Agora creiam nisso, guardem essa palavra, porque é exatamente isso que vai acontecer. E é isso que ele fala terminando o livro, né? Ele fala exatamente isso. Guarda os livros dessa profecia, porque é o que vai acontecer. Bom. E quem guardar, para quem guardar, esse dia não vai vir como um ladrão, né? Então é isso. Finalizamos. É isso, então. Finalizamos então as cartas às igrejas aí. Muito obrigado para você que esteve aí durante todos esses dias aí, essas últimas sextas-feiras. A gente vai continuar, não é o final desse podcast, do canal podcast, a gente vai ter outros temas. Provavelmente a gente vai seguir aí com Apocalipse, né? Vamos ver aí o que a gente pode estudar certinho. A gente quer formatar de uma maneira que seja simples para a galera entender melhor aí também Apocalipse, que é bem complicado aí para quem vê da primeira vez. Mas é fantástico também. Assista os outros capítulos também, compartilhe para o maior número de pessoas se você puder também. E vamos expandir essa palavra aí, né? Levar todo mundo, né? Foi verso a verso, um estudo expositivo, o que é bem bacana, porque abre o teu entendimento sobre o texto em si e te ensina a ler a Bíblia interpretando da maneira correta, né? Não tem como manipular. Não tem palavra nossa, né? Não tem como manipular quando é assim, né? Tá lá. Tá aqui. Beijão aí, todo mundo? Beijão. Então, beijão pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Mais. Tchau, tchau.